Tudo sobre aviões de combate. Vietnã, a guerra dos helicópteros. A Guerra do Vietnã foi a primeira em que os helicópteros desempenharam um papel fundamental em variadíssimos aspectos das operações militares. Os helicópteros faziam de tudo: transporte de objetos pesados, apoio de fogo às tropas, resgate dos pilotos que tinham sido abatidos, reabastecimento das bases de apoio de fogo isoladas, guerra psicológica, evacuação de vítimas e transporte de autoridades. Mas, acima de tudo, o helicóptero levava as tropas ao campo de batalha. Substituiu os jipes e os caminhões das guerras anteriores e deu início a uma forma totalmente nova de guerra: as operações aerotransportadas. Grandes formações de helicópteros transportavam divisões inteiras de soldados até o cenário da ação para incrementar o envolvimento norte-americano na Guerra do Vietnã. Mas assaltar uma pista de aterrissagem em uma zona de conflito era sem dúvida uma das missões mais perigosas da guerra. As Forças Armadas dos Estados Unidos perderam quase 5.000 helicópteros no Vietnã, dos quais somente a metade foi abatida pelo inimigo. Os primeiros helicópteros a servirem no Sudeste Asiático não pertenciam aos Estados Unidos, mas sim à França. Os Sikorsky S-51, Hiller H-23 e Sikorsky S-55 foram utilizados basicamente para a evacuação de soldados feridos, para o resgate de pilotos franceses derrubados em território do Viet Minh e para o transporte de tropas. Pouco depois da derrota da França na Batalha de Dien Bien Phu, em 1954, os Estados Unidos começaram a enviar auxílio ao Vietnã do Sul. A ajuda militar tomou a forma de equipamentos e assessoria militar. Quando o Vietnã do Norte declarou que a guerra política com o Sul se havia transformado em uma guerra de verdade, os assessores norte-americanos no Vietnã se viram irremediavelmente envolvidos nesta guerra. Os helicópteros formaram a linha de frente da rápida concentração de forças norte-americanas no Vietnã do Sul. As tropas norte-americanas se envolveram cada vez mais nos combates e começaram a haver baixas. Com o aumento do envolvimento norte-americano, chegavam cada vez mais helicópteros. Os primeiros helicópteros utilizados no Vietnã eram propulsados por motores a pistão. O modelo mais utilizado foi o Sikorsky CH-34 Choctaw, utilizado pelos fuzileiros navais ou marines e também pela Força Aérea do Vietnã do Sul até o final dos anos 60 como principal helicóptero de assalto. Como os franceses na Argélia, os norte-americanos e sul-vietnamitas logo descobriram a grande mobilidade do helicóptero.
Ao contrário dos jipes e caminhões, os helicópteros podiam atravessar as densas florestas do Vietnã e também as regiões montanhosas e fluviais a velocidades muito maiores que os veículos sobre rodas, levando ao mesmo tempo uma grande quantidade de homens e equipamentos. Além de servir como transporte de tropas e provisões, o helicóptero logo assumiu um papel nos combates. A chegada dos Marines em grande número em 1965 representou uma escalada maciça da participação norte-americana no Vietnã. Com o helicóptero, apareceu um novo tipo de missão: busca e destruição. O inimigo declarado das forças sul-vietnamitas e norte-americanas era a guerrilha do Viet Cong, que confiava nas aldeias simpatizantes com a causa comunista para o fornecimento de comida e abrigo. As missões de busca e destruição tinham como objetivo obrigar os Viet Congs a saírem dos seus esconderijos e cortar este apoio. Os helicópteros eram os instrumentos perfeitos para cumprir estas missões. Podiam transportar tropas rapidamente e em grande número para atacar de surpresa. Enquanto o principal das tropas se aproximava da aldeia suspeita, forças secundárias se adiantavam para cortar a possível retirada dos Viet Congs. Os soldados buscavam indícios das atividades dos Viet Congs e interrogavam os aldeões. Eram feitos grandes esforços para conquistar os corações e mentes dos aldeões sul-vietnamitas, mas as aldeias eram completamente destruídas se fossem encontradas provas da presença dos Viet Congs. Suas casas e meios de subsistência eram incendiados. Os aldeões eram recolocados em aldeias fortificadas. Mais uma vez, os helicópteros cumpriam o seu papel. O rápido desenvolvimento das aeronaves a hélice nos anos 50 permitiu à US Army conceber, em princípios dos anos 60, um tipo de formação totalmente novo que utilizava as capacidades únicas do helicóptero. Enquanto prosseguia a concentração de tropas americanas no Vietnã, a utilidade dos helicópteros como meio de transporte de tropas se tornava cada vez mais evidente. Foram desenvolvidas e aprimoradas novas táticas que conduziram a uma forma totalmente nova de guerra, o assalto aéreo heli-transportado, que integrava o assalto convencional de forças terrestres à mobilidade do helicóptero. Utilizando grandes quantidades de helicópteros, uma divisão podia realizar um assalto aerotransportado e tomar o controle de enormes territórios em um espaço de tempo muito curto. Além disso, o helicóptero podia ultrapassar ou contornar obstáculos que teriam impossibilitado a passagem de carros de transporte de pessoal e caminhões e ainda a velocidades muito maiores. O conceito de assalto aéreo foi comprovado pela primeira vez pela 11ª Divisão de Assalto Aéreo em Fort Benning, Geórgia, e foi considerado ideal para as operações no Vietnã, de modo que esta divisão, que passou a ser chamada de Primeira Divisão Aerotransportada de Cavalaria, tornou-se a primeira unidade completa da US Army a chegar ao Vietnã. A unidade recebeu o batismo de fogo em Pleiku durante a batalha pelo Vale de Drang em finais de 1965.
Os momentos mais vulneráveis dos helicópteros eram quando se aproximavam ou saíam de uma zona de aterrissagem em conflito, pois eram alvos fáceis para os Vietcongues. Muitos foram abatidos pelo fogo de terra, mas este número foi reduzido ao se equipar os helicópteros com metralhadoras automáticas para sua defesa. O Vietcong e o exército norte-vietnamita aprenderam rapidamente as limitações da técnica de assalto aéreo. As potenciais zonas de aterrissagem eram cobertas com fogo ou armadilhas explosivas feitas com lanças espetadas no solo para perfurar a barriga dos helicópteros de assalto. Às vezes eram utilizados helicópteros que soltavam fumaça para proteger o local da aterrissagem da visão do fogo inimigo. A própria zona de aterrissagem, marcada com fumaça colorida, já havia sido reconhecida e livrada de armadilhas explosivas e outros obstáculos pela equipe de exploração. De qualquer maneira, como comprovação final, os pilotos dos helicópteros de assalto sempre verificavam a cor da fumaça via rádio para o caso de a equipe de exploração ter sofrido uma emboscada. Quando se definia a localização da zona de aterrissagem, helicópteros de transporte maiores como o Chinook chegavam rapidamente com munições, equipamentos e armas para estabelecer uma base de fogo de onde se pudesse realizar operações posteriores. Para reconhecer o terreno à frente das forças terrestres, eram utilizados helicópteros leves de exploração como o Bell Sioux e, posteriormente, o Hughes Cayuse. Em muitos casos, os helicópteros se tornaram o único modo de prestar apoio às bases de fogo afastadas no alto das colinas. Durante o desembarque de tropas depois de um assalto, era muito importante entrar e sair da zona de aterrissagem o mais rápido possível. As perdas cada vez maiores de helicópteros levaram à criação de versões fortemente armadas do helicóptero Hill. Eles eram conhecidos como Hogs, ou grandalhões, para diferenciar dos transportes de tropas menos armados ou dos Slicks, rápidos. Outra importante arma antipessoal era o foguete Flechette, dotado de uma cabeça explosiva contendo centenas de mini-dardos. Os Hogs foram utilizados como artilharia móvel para prestar fogo de apoio às tropas que entravam em confronto direto com os Vietcongs. Eram perfeitamente adequados para esta função de fornecer apoio aproximado. Como unidades orgânicas do exército integradas diretamente às tropas terrestres, os helicópteros podiam reagir com muito maior rapidez do que um avião convencional. Para
Para evitar choques com seus aliados, as tropas amigas usavam fumaça colorida para indicar a sua posição. Mas isso tinha a desvantagem de revelar a posição também ao inimigo. O armamento do ROG incluía 4 metralhadoras montadas de maneira flexível, mini-metralhadoras automáticas, lança-granadas de 40 mm e foguetes de 70 mm. Além de apoiar as tropas de perto, a função do helicóptero armado era escoltar os helicópteros de transporte Slick durante todas as fases de uma operação de assalto aéreo. Os ROG deviam proteger os Slick durante o trajeto, enfraquecer a resistência na zona de aterrissagem antes da chegada da força de assalto, prestar fogo de defesa durante a aterrissagem propriamente dita e cobrir a retirada dos Slick quando recolhiam as tropas. A infiltração maciça dos Vietcongs na região do delta do Mekong, no sul do Vietnã, levaram à utilização dos rios armados para combater na Guerra da Água Marrom. A pequena força de UH-1B da Marinha entrou em ação para apoiar as forças fluviais do Exército e da Marinha que se encontravam na zona. Em 1967, entrou em combate um novo esquadrão, os Sea Wolves, ou Lobos do Mar, com mais de 30 ROG. Operando em conjunto com as lanchas de patrulha da Marinha, eram utilizados como escoltas para advertir sobre emboscadas e também para prestar fogo de apoio aos assaltos aéreos do Exército. As estatísticas demonstram que os ROGs reduziram consideravelmente as perdas de helicópteros de transporte Slick durante a fase mais vulnerável do assalto aéreo, que era a chegada a uma zona de aterrissagem quente.
Também se mostrou de muito valor como arma de apoio aproximado. Para as tropas terrestres que estavam em apuros, o som peculiar dos dois motores do rio era uma promessa de auxílio e a sua aparição era muito bem recebida no campo de batalha. Por causa das baixas altitudes em que se realizavam os ataques com helicópteros, as missões noturnas eram especialmente perigosas. No entanto, com a ajuda de granadas iluminantes lançadas de paraquedas, os ROG podiam desempenhar funções como a de proteger uma base de fogo durante a noite. Os RIU realizaram missões de apoio, de reabastecimento e de evacuação de feridos com uma grande intensidade, tanto de dia como de noite, durante a batalha pelo Vale de Drang, em 1965. Os helicópteros também deram uma contribuição importante nas missões de reconhecimento e de observação. Um observador descreve uma destas operações. Ninguém esquece nunca sua primeira missão. Tínhamos que pilotar o helicóptero sobre uma zona numa operação de busca e limpeza. Tenho que confessar que quando o helicóptero decolou, senti calafrios e comecei a suar frio. Às vezes, voávamos tão perto das árvores que devíamos até assustar os macacos. Outras vezes, voávamos a 350 metros e eu me sentia como o principal alvo de todo o Vietnã. Mas o piloto sabia muito bem o que fazia e logo estávamos na zona determinada procurando Vietcongs. Não são fáceis de encontrar, a menos que se saiba como procurar. Por exemplo, se você vê um rebanho de vacas e um pastor, não é nada. Mas se o rebanho tem 10 ou 12 pastores, deve ser um grupo de Vietcongs. Numa estrada, um homem numa bicicleta pode ser um camponês. Ou também pode ser um correio dos Vietcongs que retorna para a tropa. A mobilidade sem precedentes do helicóptero o converteu na ferramenta perfeita para reabastecer postos avançados e base de fogo distantes. Os Sea Knight dos Marines foram os helicópteros utilizados para manter abastecida a base de Khe Sanh durante o cerco de 1968. Capaz de transportar 9 toneladas de carga, o Sky Crane era o principal helicóptero pesado de carga e a aeronave com hélices mais utilizada no Vietnã. O CH-53 era o helicóptero de carga dos Marines. Colocado em serviço pela primeira vez em 1967, podia levar internamente mais de 3,5 toneladas de carregamento e quase 6 toneladas fixadas embaixo da fuselagem. No papel de assalto aéreo, podia levar 55 fuzileiros ao local de combate. Antes da chegada do CH-53, o principal helicóptero de assalto e de transporte dos Marines era o CH-46 Sea Knight. As operações aerotransportadas não apenas foram caras quanto ao número de helicópteros perdidos, mas também em relação ao custo em vidas humanas. Foi na evacuação de soldados feridos no Vietnã que o helicóptero realizou uma das suas contribuições mais importantes. O apelido dado para os helicópteros de evacuação de feridos foi Dust-Off, ou espanador.
Alguns deles sempre tomavam parte em uma força de assalto aéreo. Os helicópteros Dusthoff muitas vezes marcavam a diferença entre a vida e a morte, contribuindo de uma forma extraordinária para a grande porcentagem de feridos em combate que puderam receber assistência médica eficaz a tempo de lhes salvar a vida. O valor dos Dusthoff foi incalculável. Dos 120 mil soldados do exército americano feridos em combate, mais de 100 mil foram evacuados em helicópteros. E os helicópteros também contribuíram incrivelmente para aumentar o ânimo dos soldados. Em 1965, os Rio Armados demonstraram com sucesso o conceito de helicóptero artilhado, mas o aumento do peso por causa do armamento teve um profundo efeito no seu rendimento. Tornaram-se mais lentos que os helicópteros de transporte Slick, aos quais deviam proteger. Ao mesmo tempo que entravam em ação versões melhoradas dos helicópteros artilhados Hog, a Bell se apressou em desenvolver um helicóptero que fosse utilizado exclusivamente como aeronave de combate, o primeiro helicóptero construído para esta finalidade. Incorporando muitos sistemas já comprovados com o UH-1, como os rotores, o motor e a transmissão, este helicóptero surgiu como o AH-1 Rio Cobra. A cabine, em forma ovalada para alojar as tropas, era coisa do passado. Em seu lugar, apareceu uma fuselagem radicalmente estreita. A cabine de assentos laterais foi substituída por uma disposição em tandem, com os dois tripulantes alojados em uma cabine semelhante à de um caça. A estreita zona frontal da fuselagem reduzia a resistência do ar e tornava o Cobra um helicóptero muito mais rápido e manobrável que o Rio, além de também diminuir a sua vulnerabilidade, reduzindo a superfície de alvo para o fogo inimigo. O Cobra levava basicamente o mesmo tipo de armamento que o Hog, mas alojado em compartimentos especiais. Em umas torretas debaixo do nariz, operadas eletricamente, estavam alojadas as metralhadoras ou lança-granadas. Também levava mais metralhadoras e foguetes montados embaixo dos ailerons. Em serviço desde 1967, o Rio Cobra obteve um sucesso incrível. O exército americano utilizou muitos AH-1G monomotores, enquanto os marines operavam tanto com o modelo G como com os bimotores AH-1JC Cobra. Ainda que os helicópteros artilhados Rio Hog tenham sido utilizados até o final da guerra, nas missões de escolta de assalto e apoio de fogo acabaram sendo substituídos pelos Cobra, que geralmente operavam em grupos de 2 helicópteros conhecidos como equipes vermelhas.
Os Cobra também entraram muito em ação na guerra fluvial. Os Vietcongues usavam sampanas nos cursos fluviais do Delta para infiltrar homens e equipamentos desde o limite da rota de Ho Chi Minh, no Camboja, até as províncias do sul da República do Vietnã. Nas palavras de um piloto de um helicóptero artilhado, se enfrentamos a guerrilha na água, estamos em nosso elemento. Talvez dominem a escuridão e a selva, mas se aventuram no nosso terreno, já são nossos. Além de levar munição e cervejas aos soldados na linha de frente, os helicópteros transportavam autoridades e celebridades aos campos de batalha. Também transportavam tropas que tinham obtido licença de descanso. Em fevereiro de 66, um helicóptero levou o primeiro-ministro sul-vietnamita Ky ao Havaí, onde devia se encontrar com o presidente Johnson. A ofensiva de bombardeios Rolling Thunder fez entrar em ação diariamente os aviões táticos da Força Aérea e da Marinha Americanas contra objetivos estratégicos do Vietnã do Norte. Os pilotos derrubados durante estas missões enfrentavam a perspectiva pouco promissora do cativeiro e da tortura. Diante deles estava a defesa aérea mais dura do mundo, desde camponeses armados com rifles até metralhadoras pesadas dirigidas por radar e mísseis superfície-ar. Se conseguissem saltar depois do Golfo de Tonkin, os pilotos da Marinha tinham boas chances de serem resgatados. As perspectivas eram piores para os pilotos da Força Aérea, que tinham que sobrevoar com seus jatos o Vietnã do Norte e o Laos antes de voltar às suas bases na Tailândia. Os militares fizeram grandes esforços para resgatar os pilotos derrubados pelo fogo inimigo. A Força Aérea criou para essa finalidade uma unidade de combate dedicada à busca e resgate. Equipada com helicópteros Sikorsky HH-3 Jolly Green Giant e aviões de ataque Skyrider de motor a pistão, estavam baseados em Nakhon Phanom, no nordeste da Tailândia, por causa da sua proximidade das zonas prováveis de resgate. Poucos pilotos no Sudeste Asiático inspiravam tanto respeito quanto as tripulações de resgate, e a disciplina do resgate aéreo evoluiu rapidamente a uma arte que envolvia muita tática e coordenação. A habilidade e o valor dos pilotos de resgate conseguiu alguns resgates surpreendentes diante de uma forte oposição. Era tanta a sua dedicação que, em algumas ocasiões, mais vidas e helicópteros foram perdidos no resgate do que no incidente original. Além das equipes de resgate, os helicópteros também desempenharam um papel importante resgatando aviões. Esta era a especialidade do Sikorsky Skycrane, que conseguiu resgatar mais de 380 aparelhos avaliados em mais de 200 milhões de dólares.
Os helicópteros também foram fundamentais na limpeza de minas do porto de Haiphong, um processo iniciado ao mesmo tempo que a campanha de bombardeio Linebacker em finais de 1972. Limpar o porto e as águas costeiras foi responsabilidade dos helicópteros busca-minas Sikorsky RH-53 da Marinha. O capítulo final chegou com a derrota do Sul em abril de 75. Novamente, os helicópteros tiveram um papel decisivo como haviam tido durante toda a guerra. Enquanto milhares de refugiados abandonavam Saigon, os helicópteros artilhados Ryu, tripulados por pilotos sul-vietnamitas, realizavam as últimas ações desesperadas de retaguarda para impedir que pontos-chave caíssem prematuramente em mãos das tropas do exército norte-vietnamita. Todos os olhos do mundo estavam voltados para a embaixada norte-americana em Saigon, onde eram executados planos de emergência para evacuar os cidadãos norte-americanos. Quando foi perdido o aeroporto de Tan Son Nhut, os helicópteros passaram a ser o único meio de fuga. Enquanto um destacamento naval permanecia na costa para receber os refugiados, as autoridades norte-americanas em Saigon tiveram de tomar a difícil decisão de abandonar os seus leais empregados vietnamitas à sua própria sorte. O envolvimento norte-americano no Vietnã terminou com uma humilhante retirada em helicópteros de uma guerra que não podia ser ganha. Em 29 de abril de 75, tudo havia terminado. As tropas norte-vietnamitas tomaram o Palácio Presidencial e proclamaram a vitória da causa comunista. Os helicópteros de evacuação dos Marines, da Marinha, da CIA e do Vietnã do Sul levavam aos navios norte-americanos mais refugiados. Quando estavam vazios, eram atirados para o mar para que outros pudessem pousar. Em 1975, cada Chinook custava $250 milhão. Para os Estados Unidos, o Vietnã havia sido uma enorme tragédia, especialmente por todos os que ficaram para trás. Mas graças ao helicóptero, muitos dos que de outra forma nunca teriam tido nenhuma esperança puderam começar uma nova vida.